e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao estudo do tema, né, do conteúdo do 9º ano. E a matéria é Japão, parte 2. Então a gente vai dar continuidade ao estudo do Japão. O primeiro tema que a gente vai falar, né, dessa nova aula é sobre cultura, né? O Japão é muito conhecido pela sua cultura, é conhecido como uma cultura milenar e isso é um aspecto muito importante da lógica e desenvolvimento econômico, afeta de uma forma muito importante o próprio desenvolvimento e a própria organização social dos japoneses. A cultura japonesa é uma cultura muito importante e ela pode ser conhecida, ela pode ser vista tanto como uma forma, como sua forma milenar, né, como sua cultura milenar, como também pode ser visto como a nova face, uma cultura muito moderna, ligada à inovação tecnológica, ligada à robótica, a uma grande estética dos mangás, dos desenhos animados, né, dos animes, que acaba influenciando uma série de jovens ao redor do mundo. Então, a cultura japonesa, ela é vista e ela é marcada por essa dicotomia, ou seja, por essa diferença entre o que a gente tem de mais tradicional e mais organizado e mais secular e o que a gente tem de super inovador, de super moderno, super diferente, com uma estética super diferenciada mesmo do que a gente vê por aí. Não é à toa que uma série de jovens acaba cultuando e seguindo e acompanhando o cinema japonês, os animes, os quadrinhos, e esses quadrinhos muitas vezes acabam influenciando inclusive grandes produções de Hollywood, e que, como por exemplo, não é exatamente um quadrinho, mas assim, também acaba influenciando, é o Godzilla, né, que é um filme que já foi feito várias vezes por Hollywood e tem origem numa animação, né, na verdade um filme japonês. Então você tem uma série de coisas, entre outras coisas, né, a gente tem uma série de desenhos e animes, aquela estética com as meninas com os olhos muito grandes, então isso acaba sendo muito importante para a própria cultura mundial, eles acabam contribuindo para isso. E uma outra característica do Japão, que também é conhecido como a terra do sol nascente, é a extrema disciplina japonesa. Quando a gente fala de cultura japonesa, a gente lembra disciplina e é um fato, né? Os japoneses, eles vão utilizar principalmente lógicas de confucionismo, então eles têm como religião algumas religiões, né? Eles não são etnicamente muito diversos, mas eles seguem o budismo e tudo mais, mas eles acreditam muito em uma lógica, assim como os chineses, né, com uma lógica confuciana, com uma filosofia de disciplina, uma filosofia de seguir uma disciplina arduamente. Era muito comum, durante o período de greve em fábricas japonesas, que os japoneses que estavam em greve, na verdade, eles não paravam de trabalhar. A greve japonesa ela era marcada por uma fita preta no braço do trabalhador que ia trabalhar. E era uma forma que ele tinha de protestar. Ele ia trabalhar, mas ele ia trabalhar com uma fita preta. E a fita preta já era o suficiente para incomodar o patrão, porque era uma desonra. Então, essa lógica de uma sociedade extremamente organizada, ela é muito forte e disciplinada, ela é muito forte dentro da cultura japonesa. Não é à toa que boa parte da inovação tecnológica dos grandes gênios se desenvolvem, né, no Japão, né? São orientais e são japoneses, porque eles têm uma estrutura social bastante rígida em relação à sua organização cultural. É muito comum a gente ver algumas piadas que vão circular no mundo ocidental, no Brasil, nos Estados Unidos, dizendo que você não vai estudar, mas olha, tem um japonês que vai estar estudando, vai ocupar sua vaga. Essa piada é uma brincadeira de alguns filmes, algumas fotos na internet mostravam isso, uma criança americana brincando ou comendo e uma criança japonesa estudando no carrinho de mercado, mas é uma brincadeira, mas de fato tem um fundo de verdade, você tem realmente uma estrutura bastante rígida e bastante voltada para a disciplina, inclusive são ruas muito limpas, são cidades muito organizadas. Parte a gente pode até atribuir a grande dificuldade do solo que eles ocupam, né? Os grandes desafios que o Japão enfrenta na sua natureza, né? Que não é favorável de maneira nenhuma. E também a própria tradição e cultura que se desenvolveu. Durante a Copa do Mundo no Brasil, uma das coisas que chocou, né, que chamou a atenção dos brasileiros foi o fato da torcida japonesa assistir aos jogos com saquinhos azuis e ficarem balançando e brincando. E no final do jogo, eles iam lá e recolhiam o lixo da arquibancada numa prova de noção mesmo de organização social e de respeito ao próximo e de disciplina. Então a disciplina é muito ligada, eles são
cultuados nesse sentido. A gente vê aqui geishas, que aliás tem uma história muito triste de amarrarem os pés para ficarem com os pés menores, então tem os pés deformados, mas que eram a lógica da mulher que servia e tudo mais, as crianças, existe toda uma matemática aqui nessa lógica. E existe o porquê que a gente chama de Terra do Sol Nascente, claro, porque tem obviamente uma questão da posição geográfica, né, da origem, mas também existe uma questão cultural. Os caracteres que compõem seu nome, né, do Japão, significam origem do Sol, razão pela qual o Japão é identificado como Terra do Sol Nascente. Também porque o leste, né, tem um dia primeiro do que o oeste, né, segundo a rotação, então o Japão amanhece mais cedo do que no Brasil, por exemplo. Então essa é a lógica que a gente vai observar principalmente quando você vai fazer a linha internacional da mudança de data. Então, essas são algumas características japonesas, tem uma arquitetura típica, uma origem cultural típica, que é muito importante para entender, por exemplo, a própria organização econômica do Japão. Bom, falando em população, a gente tem aí um desafio da população em relação, inclusive, à sua disposição de território, né? O Japão possui a 10ª maior população do mundo, cerca de 128 milhões de habitantes. A população do Japão é estimada em 127, 128 milhões de pessoas. Em geral, ela é bastante homogênea, sendo quase toda composta por japoneses. As minorias são Ainus, povo indígena nativo do país, e os estrangeiros que vão para o país para turismo, né, em busca de emprego. Você tem alguns chineses que moram lá, e tem brasileiros, inclusive, uma grande parcela dos imigrantes que vão para o Japão são os chamados decassegues, né, que a gente acaba vendo melhor quando vê migração brasileira. Os decassegues são brasileiros, né, na verdade filhos de japoneses que vieram para cá, principalmente no período de guerras e tudo mais. Os japoneses vieram para o Brasil, a gente tem boas colônias de japoneses no Brasil, né, e esses japoneses que nasceram aqui, né, esses filhos de japoneses, filhos e netos de japoneses, segundo a lei japonesa, têm o direito de imigrar para o Japão e acabam voltando para o Japão para trabalhar nas fábricas. Geralmente com subemprego, né, uma condição pior, mas que durante a variação econômica, quando o Japão apresentava um crescimento econômico muito grande e o Brasil vinha em época de recessão, era mais interessante para essas pessoas que não tinham emprego no Brasil, que elas migrassem para o Japão, trabalhavam em condições bastante extremas, com a rotina e a disciplina de trabalho do povo japonês, que são horas e horas de trabalho. Esses decassegues trabalhavam mais ainda, não é igual no Brasil, mas isso dava, né, a possibilidade desses funcionários de mandar dinheiro para casa e de conquistar uma vida melhor. Durante os últimos anos, essa migração diminuiu, principalmente porque o Brasil tem apresentado um desenvolvimento econômico mais significativo, com taxas de desemprego muito baixas, enquanto o Japão enfrenta a crise econômica. Ele vai sentir a crise econômica de 2008 com uma forma mais intensa do que no Brasil, então a gente viu inclusive uma migração de retorno. Muitos filhos desses japoneses, muitos desses decassegues, voltando para o Brasil porque conseguiam emprego aqui com maior facilidade. Então essa migração do Japão e Brasil é uma migração bastante fluida. Isso se deve principalmente ao fato de que esses imigrantes são, na maior parte das vezes, no caso dos brasileiros, legalizados, porque eles são descendentes e têm o direito a migrar. Então eles podem migrar sem problema, sem risco de não poder voltar se caso queiram. Então isso também ajuda bastante. Mas de certa forma, diferente dos chineses, que tem uma vasta amplitude de povos e etnias, os japoneses não vão apresentar essa grande amplitude. Quando a gente fala em população, uma coisa importante é falar que a gente tem uma grande população reduzida num espaço geográfico bem pequeno, que, como a gente viu, é uma ilha pequena, né? Então não é uma região muito boa para desenvolvimento. Bom, aqui a gente vai ver um pouco mais sobre a população. Uma das características que a gente entende quando fala do Japão é a idade média da população japonesa, uma população que tem uma expectativa de vida muito alta. Existem inclusive algumas pesquisas médicas para tentar relacionar inclusive a alimentação japonesa, né, que é baseada basicamente em arroz e frutos do mar, principalmente peixe, né, em função das suas características geográficas. Sempre quando a gente vê a culinária de um país, sempre que alguém for viajar para um país e conhecer a culinária de um país, é sempre curioso ver que essa culinária ela vai sempre se desenvolver em função
das próprias condições naturais, das condições da população. Então, no caso do Japão, existe claramente a oferta de arroz, né, das planícies para plantar arroz, e de peixe, porque você tem uma região bastante insular. Então é assim que a culinária japonesa vai se desenvolver. Então já foram tentar buscar por que isso, né, mas basicamente a gente tem algumas características que vão justificar essa média expectativa alta. Então, a expectativa média de vida no país é uma das mais elevadas do mundo, 81,25 anos. Mas essa população está rapidamente envelhecendo como resultado de um grande número de nascimentos posterior à Segunda Guerra Mundial, seguido por uma queda da taxa de natalidade. Então a gente tem aqui uma queda na taxa de natalidade, o que vai gerar um envelhecimento da população. É bom acompanhar isso, né? Se eu tive um grande número de nascimentos pós-Segunda Guerra Mundial, mas esse número de nascimentos diminuiu, a média da população vai envelhecer também. Então, a expectativa de vida alta, juntada, né, aliada com a baixa taxa de natalidade, vai gerar envelhecimento da população. Assim, em 2004, cerca de 19,5% da população tinha mais de 65 anos. Uma população que está envelhecendo, o que geralmente também resulta num problema, né, como a gente já viu, um problema aí para ter mão de obra, um problema para sustentar aí o setor previdenciário, né, você gera algumas características. E esse envelhecimento, além do fato da alimentação, né, de hábitos saudáveis, é o que a gente, por exemplo, entra muito em contradição quando a gente vai ver a realidade americana, por exemplo, que tem um alto índice de obesidade, tem um grande número de pessoas hipertensas, muito ligadas a uma vida sedentária, muito ligadas a uma alimentação extremamente calórica e tudo mais. Quando a gente vai ver o Japão, essa disciplina também se aponta também com uma alimentação um pouco mais regrada, também com hábitos alimentares mais saudáveis, com hábitos mais saudáveis em forma geral, também contribui. Mas, entre outras coisas, a gente pode apontar como causas primordiais para isso a boa qualidade de vida, uma divisão de renda bastante equilibrada, as pessoas têm acesso a saneamento básico, as pessoas têm acesso a medicamentos, um sistema de saúde que consegue abarcar, né, envolver todos os seus moradores. Tudo isso vai contribuindo para que eu tenha aí facilite aí o processo de envelhecimento dessa população, né? Então é uma das características do povo japonês que a gente vai entender um pouco melhor, que a gente entendeu um pouco melhor aqui, né? Que ajuda bastante isso. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!